vai me dizer que tu já cansou de fazer regra de 3. Vou já colocar uns cálculos aí para vocês fazerem exponencial, fazer cálculo aí com a base, notação científica. Não, né? Não, né? Então tá, galerinha. A gente vai revisar as 3 principais fórmulas que nós trabalhamos na aula e aí você já sabe, né? Atividade. Então vamos lá na nossa revisão da aula de número 42. Estamos falando das fórmulas químicas e na aula de hoje você aprendeu que essas fórmulas elas são constituídas por átomos, né, de elementos químicos que estão presentes nas nossas substâncias. E aí a gente tem 3 fórmulas que a gente, para determinar, precisa conhecer a composição e a massa molecular. A fórmula percentual, a fórmula molecular e a fórmula mínima. Na fórmula percentual, a gente trabalha com a porcentagem em massa de cada elemento presente na substância. Então, aqui, quando a gente trabalha com massa, então indica que você vai pegar a massa da substância e vai trazer ela para como 100%, como se ela estivesse sendo dividida em 100 partes. Vocês viram lá que nós trabalhamos a fórmula do ácido. Ele tinha 50 gramas na sua fórmula molecular e ele deu as massas de cada elemento que compunha aquela fórmula molecular e a partir dessas massas nós determinamos a porcentagem de cada um deles. As fórmulas que compõem aí as nossas fórmulas químicas, vocês viram que a lei da percentual tem a mínima e a molecular e que é possível determinar a fórmula molecular a partir da mínima, conhecendo a massa molar da substância. E aí, o que você faz? Para determinar a fórmula molecular, você vai dividir a massa, deixa eu calcular aqui com um M diferente, que não pode ser M minúsculo, tá, gente? Você vai dividir a massa molar da tua substância pela massa que você encontrar lá na fórmula mínima. O valor que der aqui, por exemplo, no nosso cálculo deu 2, você vai multiplicar a tua fórmula mínima por esse valor. Então, multiplica, digamos, deu 2, 2 vezes os valores da fórmula mínima que você tem. E aí a gente viu alguns exemplos, né? Aonde a gente consegue observar a fórmula mínima e a fórmula molecular das substâncias e como elas estão relacionadas. Então, nesse caso aqui, essa é a fórmula mínima para a glicose. A partir da fórmula mínima, se eu tenho a minha massa molecular da glicose, eu consigo determinar a fórmula molecular dela. Faço todo o cálculo para determinar a massa que está contida na minha fórmula mínima, que é essa daqui, e depois divido pela massa molar da minha glicose. O valor que der lá, o número que der, é o número que você vai multiplicar a sua fórmula mínima. No caso, se a gente fizesse, daria 6, e aí essa fórmula mínima seria multiplicada por 6. Se aqui eu tinha 1 carbono, eu passo a ter 6 carbonos. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu passo a ter 12 hidrogênios. Se eu tenho só 1 oxigênio, eu passo a ter 6 oxigênio. E pode acontecer de algumas substâncias apresentarem fórmulas mínimas e fórmulas moleculares equivalentes, ou seja, iguais. No mais, galerinha, agora você vai praticar na sua atividade de sala e a gente volta já já para fazer a correção dessas atividades juntos com vocês. Então, ó, capricha aí nas suas regras de 3, que eu vou aguardar vocês aqui para fazer a correção junto com vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho. E aí, galerinha, conseguiram fazer as resoluções? Teve dúvida? Ai, professora, eu confundi a molecular com a mínima, eu não soube trabalhar o cálculo da massa molar, da massa molecular das substâncias. Não tem problema não, a gente vai fazer juntos
e nesse passo a passo você talvez tire a dúvida que surgiu aí no seu caminho. Então, vamos agora para o nosso Tirando Dúvida. Questão de número 1. O etilenoglicol é uma substância altamente tóxica, presente no fluido usado nos radiadores de automóveis, cuja fórmula molecular, é C2H6O2. Ele deu a fórmula molecular. Tranquilo. Podemos afirmar que o etilenoglicol apresenta fórmula molecular e aí ele quer que a partir da nossa molécula e da massa molar que ela apresenta, você determine qual é o valor do percentual para cada um dos componentes da nossa substância. Você fez o cálculo a partir das massas molares, né? Você tem a massa molar da substância e a partir dessa massa molar você pode determinar a porcentagem de cada um partindo do princípio que ela equivale ao teu 100%. E aí o que você precisa determinar? Qual é a massa que eu tenho representada, massa atômica, de 2 átomos de carbono? Carbono, né? 12. 12 vezes 2 vai dar 24 unidades de massa. O hidrogênio, a sua massa é igual a 1 unidade. Se eu tenho 6, eu vou ter 6 unidades de massa que corresponde ao nosso hidrogênio. O oxigênio, a gente sabe que ele tem 16 unidades de massa, mas na nossa fórmula nós temos 2 oxigênio, que vai dar 32 unidades de massa. Então, quando você fez o cálculo, o que você tinha que ter feito? Que 62 unidades de massa da nossa fórmula molecular equivale ao 100%. Aí, digamos que você começa pelo carbono, que é o correto, já que ele é o primeiro aqui, né? Em todos, carbono. Qual é a porcentagem do carbono? Dessas 62 unidades de massa, 24 corresponde ao carbono, que daria X%. E aí você multiplica 62 vezes X igual a 24 vezes 100. Multiplico, divido por 62 e encontro o valor que corresponde a X, que é o percentual do carbono dentro da minha substância. Então, vocês que resolveram, vocês viram que a resposta correta é a letra A. Vamos fazer aqui de um modo organizado, porque se eu for tentar fazer naquele quadradinho, fica muito apertado e aí você acaba não entendendo. Então, a gente viu que a massa molar da substância é 62 unidades. E aí, o que você faz? Então, 62 unidades equivale a 62 gramas, que é 100% da nossa massa. Dentro dessas 62 gramas, 24 corresponde ao carbono, que é X gramas da nossa porcentagem. E aí multiplica 62 vezes X, 24 vezes 100. 2.400 dividido para 62, que vai dar 38,7, que é 38%. Hidrogênio, mesmo esqueminha, 62 é o que você vai usar como parâmetro, ele é o teu 100%. Desses 100%, 6 gramas equivalem ao hidrogênio, né? Das 62, que para Y vai ser Y%. O que você vai fazer? 62 vezes Y, que vai dar 62Y, igual a 6 vezes 100, que vai me dar 600. Então, Y vai ser igual a 600 dividido por 62, que vai me dar 9,7%, que é a porcentagem do hidrogênio. O oxigênio, mesmo esquema. 62 gramas é 100% da minha substância. Dessas 62 gramas, 32 é a massa do meu oxigênio, corresponde ao oxigênio, que vai me dar Z%.
Vai ficar o quê? 62 vezes Z, 32 vezes 100, e aí o resultado da multiplicação do 32 vezes 100 eu vou dividir por 62, que vai me dar 51,6. Que nesse caso, a fórmula percentual para a minha substância vai ficar C, 38,7%, H, 9,7%, O, 51,6%. A alternativa A é a nossa correta. Questão de número 2. Usando um espectrômetro de massas, determinou-se que a massa molar do ácido acético presente no vinagre é 60 unidades de massa, ou seja, massa, se eu estou falando da massa, se eu for jogar a massa molecular, né? Se eu for jogar a massa molar, vai ser o quê? 60 gramas por mol. Beleza. Sabe-se que a fórmula empírica ou mínima dessa substância é essa aqui, ó, CH2O. Com base nessas informações, a fórmula molecular do ácido acético é questão top. E aí você fica, pô, professora Saremar, o que você vai fazer? Você vai determinar a massa que está presente aqui, galerinha, na tua fórmula mínima. Na fórmula mínima, ele está dizendo que tem um carbono, que é 12, que tem 2 oxigênio, que vai dar 2, né? E 2 hidrogênios e um oxigênio, que é 16. O que você vai fazer? Você vai somar, ó. 12 com 2 deu 14, com 16 vai me dar quanto? 16 com 14, aí 4 com 6, 10, sobe 1, 30. O que você vai fazer agora? Para determinar a fórmula molecular, você vai dividir a massa molecular pela massa que você tem na fórmula mínima, lembram? Então, vamos apagar aqui para ficar bonitinho, vai ficar o quê? 60, que é a massa molecular, dividido pela massa que eu encontrei na fórmula mínima, que é 30. Vai dar quanto? 60 para 30 vai dar 2. Então, o que eu vou ter que fazer com a fórmula mínima? Multiplicar ela por 2. Vou apagar aqui. Apaguei. Então, se eu tenho CH2O, eu vou pegar isso tudo e multiplicar por 2. Então, vai ficar C2H4O2. Equivale à letra C. Olha só aqui. Pela fórmula mínima, sabemos que existe um átomo de carbono, ó a massa aqui, 2 átomos de hidrogênio e, no caso, um átomo de oxigênio. Esse 2 aqui tá errado, tá nervosinho, sai daí. Um átomo de oxigênio, na fórmula mínima. O que a gente faz? A gente faz a somatória para determinar a massa que essa fórmula mínima tem. Deu aqui, ó. Certo? Então, se eu encontrei 30 para a massa da minha fórmula mínima, agora eu vou determinar quantas vezes a fórmula mínima cabe dentro da fórmula molecular desse ácido. Ou seja, eu vou pegar a massa molecular que eu tenho, que é 60, e dividir pela massa da fórmula mínima que eu encontrei, que é 30. 60 dividido para 30 deu 2. Isso significa que a proporção de átomos na fórmula molecular é 2 vezes indicada pela fórmula mínima. Ou seja, eu vou multiplicar todos os átomos por 2. Então, se eu tinha só um carbono, multiplicando por 2, fiquei com 2. Se eu tinha 2 hidrogênio, multiplicando por 2, fiquei com 4. Se eu tinha um oxigênio, multiplicando por 2, fiquei com 2. E assim eu encontrei a fórmula molecular do meu ácido acético. Que aí, nesse caso, foi a alternativa C, né, galerinha? C, né? C. E na questão de número 3 tem o seguinte. A água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, olha a fórmula aqui,
É um líquido bastante oxidante. A substância foi criada durante a Segunda Guerra Mundial como forma de prevenir infecções e obrigariam os soldados a amputar os membros. Na época não havia antibióticos. Assinale a alternativa, ó só, que corresponde à fórmula percentual ou centesimal da água oxigenada. Quais os dados que eu tenho? A sua massa molecular. Quem é que compõe a minha água oxigenada? Hidrogênio e oxigênio. Primeiro ponto, encontrar a massa de hidrogênio que eu tenho lá. Então, se eu tenho H2, significa que eu tenho 2 vezes a massa do hidrogênio, que é igual a 1, então vai me dar 2 gramas. Se eu tenho O2, significa que eu tenho 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16, que vai me dar o quê? 32 gramas. Qual é a massa da molécula num todo, que equivale aos 100%? 34. Então, ó, das 34 gramas da minha substância H2O2, ele vai estar para 100%. Dessas 34, vamos fazer pelo hidrogênio primeiro? De hidrogênio eu tenho quantas gramas? 2 gramas, que equivale a X%. Multiplico. 34 vezes X vai dar 34X, igual a 2 vezes 100, que vai me dar 200. Como eu quero saber o valor de X, eu deixo ele em evidência. Letra para um lado, número para o outro. Então, 34 que está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 200 dividido por 34, que vai dar 4,85. Como eu estou trabalhando em porcentagem, vai ser a minha porcentagem. Vamos lá. Resposta correta para essa questão, 5,88, perdão. Resposta correta para essa questão é a letra B. Olha só os cálculos para vocês não se perderem. A gente conheceu a massa, né, da nossa substância, 34 gramas por mol, e a gente sabe a massa dos elementos. Então, das 34 gramas por mol, que é o 100%, você vai querer determinar quanto equivale em porcentagem a massa de cada um dos elementos que compõem ela. Então, das 34 gramas de água oxigenada, que equivale a 100%, 2 gramas de hidrogênio equivale a quantos por cento? X. Multiplico cruzado. 34 vezes X vai me dar 34X. E 2 vezes 100 vai me dar 200. E aí, olha a dislexia aqui. 34, gente, a professora, acontece mesmo, tá, gente? Isso infelizmente acontece. Então, vai ficar o quê? Se o 34 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 200 dividido para 34, que vai dar 5,88%. Agora, vamos para o oxigênio. Vamos lá. Das 34 gramas de água oxigenada, que corresponde a 100%, 32 são de oxigênio, que corresponde a Y%. Então, 34 vezes Y vai dar 34Y. E 32 vezes 100 vai me dar 3.200. O que eu faço? 34 que está multiplicando passa dividindo, vai ficar 3.200 dividido para 34, que nesse caso aqui vai ser igual a 94,12%. E aí eu encontro a minha fórmula mínima para a água oxigenada, que vai ser aqui para o hidrogênio, né, 5,85%, e para o oxigênio, 94,12%. E aí a gente encerra mais uma questão, mais uma aula. Lembrando que a gente está cada vez mais pertinho do final da nossa disciplina e também da nossa avaliação. Mas, galerinha, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. E, ó, pode mandar os professores, mandar mensagem para a gente se ficou dúvida, se queria falar alguma curiosidade que você entendeu, que você viu. Não tem problema, a gente vai estar sempre à disposição de vocês para atender. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!